Caixinha pode ser demitido do Santos? Vamos falar sobre isso porque o treinador português está bastante pressionado, não só pelos torcedores santistas, mas principalmente pela diretoria do Santos, que já começa a discutir internamente sobre a possibilidade de uma mudança no comando técnico do Santos, caso o time não reaja em pelo menos nas próximas 2 rodadas, quando enfrenta o Bahia na Vila Belmiro e quando vai enfrentar o Fluminense no Maracanã. A diretoria do Santos e principalmente o presidente Marcelo Teixeira não gostaram da forma como o Santos perdeu para a equipe do Vasco, começou vencendo e no segundo tempo teve uma queda de desempenho que resultou na virada da equipe adversária. Então vamos falar sobre essa possibilidade de demissão do técnico Pedro Caixinha. Quero a sua opinião também nos comentários. Se você acha que o melhor caminho é insistir em Caixinha e mudar um treinador, qual seria o seu técnico favorito? Me fala aqui nos comentários. Mas vamos aqui alguns números de Pedro Caixinha para a gente também, ir contextualizando algumas situações. Temos aqui 15 jogos que o Santos disputou até o momento. Estou considerando também o amistoso contra a equipe do Coritiba. Então são 15 jogos, 7 vitórias, Uma foi contra a equipe do Coxa no amistoso, 2 empates e 6 derrotas. O Santos marcou 28 gols, sofreu 19 e atenção, tá? Dos 19 gols sofridos pelo Santos, 13 foram de bola aérea, ou seja, falta, escanteio, foi a linha de fundo e algum cruzamento e alguém acabou aproveitando. Então, é sim o grande calcanhar de Aquiles do Santos, do setor defensivo do Santos, a bola aérea, que foi um grande pesadelo no começo do Campeonato Paulista e já começa nesse Campeonato Brasileiro também, sendo esse fantasma na equipe santista. E claro, quando você percebe esse padrão, e até mesmo com zagueiros, com volantes, laterais, enfim, defensores diferentes, você percebe que é um padrão que também precisa ser corrigido pela comissão técnica. Então, o que não está sendo feito durante os treinamentos que não consegue neutralizar isso durante a partida? Isso é uma questão importante, que precisa ser resolvida o quanto antes e é algo que também o presidente Marcelo Teixeira ficou bastante irritado após a partida contra o Vasco. E aí, essa pressão que vem, claro, da torcida do Santos, principalmente nas redes sociais, porque o jogo contra o Vasco foi fora de casa, mas se o Santos for derrotado para o Bahia, imagino que também teremos uma pressão vindo das arquibancadas. E aí pode ser que o Caixinha não resista caso não vença, tá? Até mesmo um empate pode fazer com que o Caixinha deixe o comando técnico do Santos. Vença o Bahia, mas acabe tropeçando também com o Fluminense, dependendo do contexto, também pode ameaçar o técnico português. A minha opinião é o seguinte, quando começa a ter esse zum de que, olha, se não vencer o próximo jogo, pode cair, ou, se vencer o próximo, mas perder o outro, pode cair, é porque a convicção já não existe. Porque se o presidente, a diretoria do Santos, tivesse convicção do trabalho do Pedro Caixinha, jamais isso seria discutido. Não, a gente confia no trabalho do técnico, vamos dar respaldo. Mas o grande incômodo da diretoria do Santos, em especial do presidente Marcelo Teixeira, que deixou isso muito claro na entrevista após a partida contra o Vasco, é que o Santos tem elenco para resultados melhores. Mesmo com o desfalque do Soteldo, mesmo com o desfalque do Neymar. E houve um investimento da diretoria em 11 contratações nesse começo de ano que fez com que a diretoria do Santos projetasse que esse time tivesse capacidade de chegar a uma Libertadores. Que essa é a grande meta dessa gestão no momento. Levar o Santos de volta à Libertadores. E a diretoria entende que tem elenco para isso. Só que o treinador vai conseguir levar o time a essa posição desejada? Então, por isso que existe essa discussão internamente. Na minha opinião, a convicção não existe, tá? Não existe. E aí, até também dando os créditos aos nossos amigos do Diário do Peixe,
eles trouxeram que o Santos já discute alguns nomes. Então vamos a um trechinho aqui da matéria do Diário do Peixe que fala o seguinte: o Santos decidiu que Caixinha terá ao menos mais 2 confrontos para tentar reverter o cenário, né, que é o jogo contra o Bahia e o Fluminense. Enquanto aguarda os próximos resultados, o clube já observa o mercado em busca de possíveis substitutos. Tite, devido à sua relação com Neymar, é um nome cogitado, embora considerado difícil no momento. Outro nome analisado é Renato Gaúcho, que agrada ao presidente Marcelo Teixeira. Além deles, há diretores que defendem a contratação de Dorival Júnior, que tem forte identificação com o clube e também se dá bem com o Neymar, né? Só que aí a gente pega esses 3 nomes e aí eu volto à questão da convicção. São profissionais com perfis diferentes, que era mais ou menos algo que a gente discutia quando o Santos demitiu o Carille, né, antes mesmo de confirmar a chegada do Caixinha. Então são perfis diferentes. Tem um que é mais ofensivo, tem outro que é mais ofensivo. O que o Santos procura nesse momento, caso o Caixinha seja mandado embora? Renato Gaúcho é um nome que quase veio para o Santos, tá? Era um nome que estava muito quente depois da queda do Carille. Muito perto mesmo de ser técnico do Santos, o Renato Gaúcho. Mas ele queria, né, ficar ali descansando, um período com a família. O Dorival Júnior tem essa identificação e o Dorival vai ser um fantasma não só na vida do Caixinha, mas também da maioria dos treinadores do futebol brasileiro, como já está sendo para o Zubeldia lá no São Paulo. Torcedores do Fluminense pedem também o Dorival Júnior. O Tite é um cara que eu acho que tem um pouco mais opinião, tá? Se você gosta do Tite, me conta aqui nos comentários. Mas eu acho que o Tite é um cara que talvez tenha um pouco mais de rejeição por parte da torcida do Santos, por conta do estilo de jogo do Tite, né? E até mesmo por conta de uma identificação com o Corinthians. Vejo um pouco dessa restrição com alguns torcedores, mas lógico, tem torcedor também que adoraria o Tite aqui. Mas o fato é, a pressão em Caixinha já está acontecendo. E é uma pressão que foi escancarada pelo próprio presidente Marcelo Teixeira. E confesso que me surpreendi com a postura do presidente. Porque ele gosta de dar respaldo para os seus treinadores. Ele gosta de dar tempo aos seus técnicos. O Carille, no ano passado, ficou na corda bamba em várias oportunidades. E foi mantido até o final do ano. Então, é porque a convicção não existe mais. Só isso justifica esse zum começar dentro do Santos Futebol Clube. E aí eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Mantém o Caixinha, dá esse voto de confiança pelos esses 2 próximos jogos, ou é o momento de mudar? E aí, se o momento é de mudança, se não existe de fato essa convicção, não interessa o resultado contra o Bahia. Porque vai ficar essa ameaça, ó, se não ganhar o próximo, vai cair. E a gente vai levar isso até o final do ano? Então é uma questão que eu também jogo aqui no ar para vocês. E só para a gente fechar, os próximos jogos do Santos, tá? Domingo agora enfrenta o Bahia, na Vila Belmiro. Depois pega o Fluminense fora de casa, no outro domingo, dia 13. Depois o Santos volta à Vila Belmiro para enfrentar o Atlético Mineiro, dia 16. E tem também o clássico contra o São Paulo no Morumbis, no dia 20. E aí o Santos encerra a sua participação no mês de abril contra o Bragantino na Vila Belmiro. Esses são os jogos do Santos. Lembrando também que podemos ter jogo da Copa do Brasil, né? Aliás, teremos jogos da Copa do Brasil, ida e volta também, o Santos que já entra nessa terceira fase. Então é importante que o Santos tenha ali um técnico mantido no seu cargo, seja um novo treinador ou seja o atual treinador, porque teremos também o início da Copa do Brasil entre o finalzinho de abril e começo de maio, tá bom? É isso, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like, que é sempre muito importante. E a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre o Santos. Grande abraço.